A sessão no Congresso Federal que instalaria a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro foi adiada. A Yasmin Costa está conosco, que vai nos trazer detalhes, porque, claro, tem uma justificativa para isso. Só vou lembrar aqui duas coisas, Yasmin, me permita. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, diz que é direito da minoria instalar uma CPMI, porque você não precisa da maioria do Congresso para instalar uma CPMI. Ele reconhece isso até porque também já há um reconhecimento, é um entendimento do Supremo Tribunal Federal. E ele disse que não fazer a sessão que instalaria a CPI é um direito da maioria. Bom, ficou em cima do muro, dá para ver muito claramente isso daí, né, Yasmin? Fato é que não vai ser instalada hoje porque essa sessão não vai acontecer. Não vai acontecer efetivamente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que foi um pedido feito ali pelos líderes aqui do Congresso Nacional. Como você disse, ele voltou a defender que é uma medida, a instalação de uma CPMI é uma medida efetivamente ali que é garantida para a minoria, mas a maioria também tem o direito ali de tentar articular para que ela fique inviabilizada, vamos dizer assim. E para quando ficou adiada? Para a semana que vem, para quarta-feira que vem. Qual que é a justificativa, Piotr? Os parlamentares da base usaram a justificativa de que aqui no Congresso Nacional vai chegar aquele projeto de lei que trata do piso salarial da enfermagem e que eles consideram que esse ali é um dos principais projetos a ser analisado por uma sessão do Congresso Nacional. Só que esse projeto ele só vai sair do Palácio do Planalto hoje no final da tarde. E a sessão estava convocada aqui no Congresso Nacional para o meio-dia. Por isso eles justificaram que a sessão ficaria esvaziada e era melhor fazer uma sessão na próxima semana. Depois aí de cerca de 2 horas de reunião com esses líderes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Congresso Nacional veio pessoalmente a público para dar a informação de que a sessão é só na semana que vem e que essa é uma medida ali que ele tentou pacificar os ânimos. Vamos ouvir o que disse o presidente do Senado. Aquilo que aconteceria, ou deveria ter acontecido hoje, acontecerá na próxima semana, sem problema algum. O direito da minoria de se ter uma comissão parlamentar de inquérito será garantido, o direito da maioria de fazer presente numa sessão do Congresso e se comprometer com o quórum também será garantido, e a decisão sobre a designação de data cabe à presidência. Essa decisão precisou ser tomada e tomei nesse sentido. É um exercício democrático de tomada de maioria e de busca de consenso. Assim como tomamos outras tantas no governo anterior, de adiamentos de sessões do Congresso Nacional, alinhados com o governo anterior, justamente para se ter maior produtividade na sessão. Então não há nada anormal nisso, não há nada atípico nisso, tampouco algum tipo de alguma coisa relacionada à oposição ou à situação para beneficiar ou para prejudicar alguém. É o exercício democrático de se buscar fazer uma sessão do Congresso que seja efetivamente produtiva, e ela vai acontecer no dia 26 próximo, na próxima quarta-feira. Pois é, como eu disse, a justificativa usada ali pela base era exatamente por conta desse projeto de lei que trata do piso da enfermagem. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse que foi uma ideia ali de trazer para a semana que vem, porque é impróprio, na avaliação de Randolfo, ter uma sessão essa semana que vai tratar de uma pauta meio que esvaziada e na semana que vem ter uma nova sessão para tratar de um assunto tão importante como o piso. Vamos ouvir o que disse também o líder do governo. Ocorre que este PLN deverá ser assinado somente hoje à tarde pelo senhor presidente da República em um ato que contará com representantes parlamentares do governo e da oposição e que contará com entidades de enfermagem, os trabalhadores da enfermagem de todo o país. Em decorrência disso, a maioria parlamentar do Congresso Nacional, a pedido do governo, requereu ao senhor presidente do Congresso o adiamento da sessão do Congresso para a semana que vem. Olha, o senador Randolfo Rodrigues fala aí de maioria, mas os parlamentares da oposição fizeram muito barulho aqui, não concordando com essa possibilidade de adiamento, que essa era uma manobra ali que não estava de acordo com o regimento por parte desses parlamentares. Eles argumentam ainda o seguinte, que essa é uma forma do governo não deixar que seja instalada essa CPI, mas ele já tem todos os requisitos atendidos, como, por exemplo, o número mínimo de assinaturas, os fatos ali determinados, e isso é uma obrigação na avaliação
solicitação dos parlamentares da oposição do presidente do Congresso fazer essa instalação. O líder do PL aqui na Câmara dos Deputados, Altineu Cortez, ele disse o seguinte: agora começa um momento de fiscalização, porque vai ficar muito estranho se agora, nessa reta final, nessa última semana, se tudo der certo na semana que vem com a leitura dessa CPMI, se na última semana alguns parlamentares saírem, deixarem de assinar esse pedido. E ele pediu essa fiscalização aí por parte dos parlamentares. Vamos ouvir o que disse o líder do PL aqui na Câmara. Ao longo dessa próxima semana, qualquer deputado que retirar uma assinatura, depois de 100 dias, isso vai nos causar realmente uma dúvida. Qual o motivo desse deputado ou senador retirar a sua assinatura? Afinal de contas, a CPI, nesse caso a CPMI, é um instrumento de investigação da democracia. E olha, para finalizar, Piotr, existe um movimento aqui para retirada em bloco dessas assinaturas. Como? Ali no prazo final, assim que chegar pertinho do prazo final de não poder mais fazer nenhum tipo de modificação na questão envolvendo a CPMI, existe um movimento da base para tentar retirada em bloco, para que a oposição não consiga repor esse número mínimo de assinaturas, e essa semana deve ser um momento aí de articulação para tentar efetivamente inviabilizar essa CPI. E vale lembrar também, a CPI da Covid aqui no Congresso Nacional, ela foi instalada depois de acionarem o Supremo Tribunal Federal, e já tem parlamentar sinalizando essa possibilidade de acionar o Supremo, já que todos os requisitos estão atendidos para que o presidente do Congresso faça efetivamente a leitura e que essa CPMI dê andamento aqui dentro do parlamento. Muito obrigado. A Yasmin já deu todas as informações, está muito simples. O governo não quer a CPMI e ganhou tempo. Ganhou tempo porque o presidente do Congresso é aliado do governo. Na verdade, contou com apoio e a movimentação forte, inclusive com todo aquele movimento de Brasília, dos parlamentares indo ao Palácio do Planalto, representantes do Palácio do Planalto indo ao Congresso, para ter o apoio para justamente se reeleger ao Senado, diferentemente de Arthur Lira, que fez a maioria por ele próprio. Há uma diferença nos dois presidentes da casa, mas é só para ganhar tempo e tentar tirar justamente essas assinaturas. A troco do que e quanto vai custar isso ao país? Bom, essa é outra história. Agora, naquela questão, e Yasmin lembrou muito bem, daquela CPI em relação à Covid, nós estamos falando de 2 anos atrás, alguma coisa assim, né? Naquele momento especificamente, houve uma consulta ao Supremo Tribunal Federal que determinou que o presidente do Congresso, que era justamente Rodrigo Pacheco, instalasse a CPMI naquele momento. Ou seja, porque para a semana que vem é só para ganhar tempo, tá? Simplesmente isso está muito claro, o governo não quer essa apuração. Colocou sigilo em algumas câmeras do Palácio do Planalto também para saber. Agora, por que sigilo num assunto que está sendo discutido tão abertamente e que a maioria da população brasileira, a maioria absoluta, é contrária à depredação de patrimônio público? Agora, precisa saber quem depredou, por que fez, quem foi que fez, quem teve acesso antes, o porquê teve acesso. Isso é uma investigação e teria que ser, obviamente, absolutamente transparente. No caso da CPMI, isso poderia ocorrer.